É assim, eu desde da universidade que nunca tive muito interesse em estar fechado tipo no ateliê, aquela ideia de que ficas no teu espaço branco e que te vêm ideias nunca me interessou muito, e acho que o espaço externo e tudo aquilo que vem de fora é aquilo que me traz mais motivação. Eu acho que até existe um bocadinho um preconceito de que o artista é um bocadinho egocêntrico no sentido de muito fechado no seu próprio universo, e eu acho que isso comigo não funciona, por assim dizer, porque aquilo que me faz criar ou querer dizer algo é um bocado mais a obsessão pelo mundo externo, ou seja, é muito mais fora do que dentro, não é? E daí todo o processo de fazer field recordings em sítios muito isolados, em paisagens adversas. Eu acho que isso sempre existiu antes de eu começar sequer a produzir material artístico, ou exposições, ou etc. Eu sempre fui bastante apaixonado por estar simplesmente no exterior e por fazer trilhas, por subir a montanhas, etc. E essa atividade que me é externa e que eu não consigo controlar, não é? Interessa-me muito e interessa-me sempre, quer eu seja artista ou não. E acho que depois a parte da pesquisa, dar origem a trabalhos artísticos e exposições, foi um processo muito natural. O que acaba por ser um bocado tipo quase uma investigação arqueológica, por assim dizer, mas sem aquela parte científica, que é não tens que obedecer uma regra, uma pesquisa ou um único campo de interesse, mas por outro lado tens uma abertura muito grande para retirar da paisagem e das entidades que te envolvem, não humanas, animais ou outras, tudo aquilo que tu achares mais interessante, e os trabalhos que eu acabo por produzir são sempre uma resposta dessa pesquisa, não sendo uma resposta fidedigna, ou seja, não tenho que explicar nada, não é? Na ciência tu tens sempre uma pesquisa que vem a explicar algum fenómeno natural. Eu acho que a vantagem na arte é que tu podes tentar de alguma forma explorar aquela matéria, mas sem nenhuma pressão de dar resposta, seja o que for, e para mim isso é fundamental. Todas as exposições que eu faço, exceto esta, são sempre temáticas, ou seja, vêm sempre após um período de pesquisa, e nesse período de pesquisa eu tento não produzir nada, estar o mais envolvido possível na paisagem, o mais liberto possível, e só passado um tempo e um período às vezes bastante grande é que eu percebo um bocadinho o que é que eu posso fazer com aquele material. Então há sempre aqueles dois momentos bastante diferentes, e as exposições acabam por ser quase um resultado final disso. Ora, eu na realidade não tenho materiais de eleição. Eu tenho uma filosofia de estar o mais aberto possível a tudo aquilo que me possa vir a ser interessante em diferentes momentos da vida, em diferentes momentos de pesquisa. E claro, tenho um fascínio muito grande por texturas, por materiais orgânicos, desde a palha, madeiras, objetos degradados, rochas, mas não existe uma linha de trabalho e eu tento sempre que não repetir muito certos materiais, e também tenho um grande fascínio por materiais que mudem ou que sejam de alguma forma mais vulneráveis, não é? Por exemplo, aqui nesta exposição tenho uma peça com centeio, outra com cortiça, outra com cobre, e todos esses materiais, ao serem trabalhados, ou mesmo durante a exposição, vão mudando e vão sofrendo alterações consoante o tempo da exposição. E isso é algo que eu procuro dentro de quase todos os materiais, ou seja, esse efeito efêmero, a transformação, a materialidade não como uma coisa fixa, mas como uma coisa que muda ao longo do tempo. E isso é uma ideia que vai, de certa forma, um bocadinho contra a escultura tradicional, digamos assim, não é? Quando pensas numa escultura de pedra clássica, o objetivo do escultor é criar uma forma que ao longo do tempo nunca se altera, ou seja, tu vais ver a exposição este ano, a escultura daqui a 10, 20, 200 anos que sejam, e aquela forma manteve-se. E eu acho que aquilo que me fascina nos materiais é mais o contrário, que é a capacidade dos materiais se alterarem ao longo do tempo e como é que eu posso trabalhar essa transformação, ou seja, não é tanto sobre a forma estática que aquele material tem, mas é a possibilidade de transformação material que ele tem. Isso é bastante importante, especialmente quando trabalhas com som, etc.,
porque o som vive muito dos materiais estarem em constante vibração, não é? É sempre um ressoar, isso pode-se ver em vários exemplos, tipo no vidro, mesmo em coisas banais, como a tua própria casa, etc. E há materiais que são mais elásticos, que têm uma resposta a essa vibração diferente. Isso significa que também são mais efêmeros, mais frágeis, mais suscetíveis a mudarem ou a criarem movimentos. E eu vejo um bocadinho menos o material e mais o movimento do material, a transformação do material, a efemeridade do material. É isso que me interessa um bocadinho mais. Assim, como eu já tinha dito antes, a geografia que eu escolho trabalhar é o trabalho, ou seja, aquele lugar, aquele momento no tempo, é isso que cria o trabalho, mas não é tanto uma geografia de mapa, por assim dizer. Ou seja, imagina que tu vais fazer uma captação a um glaciar na Suíça. Não é sobre aquele glaciar estar na Suíça e estar dentro daquela geografia e ter aquele nome. É mais sobre uma geografia temporal, que é quando tu vais àquele glaciar gravar naquele momento, naquela estação do ano, naquela meteorologia, aquela circunstância onde estás a trabalhar é única, não se pode repetir, ou seja, é uma geografia que tem a ver com várias componentes e tem uma vez mais a ver com a efemeridade, que é quando tu vais a um lugar, aquele lugar está em constante transformação. Se tu fizeres uma fotografia desse lugar, essa fotografia é estática, mas se fizeres uma captação sonora, essa captação é única. Tu, se gravares passado uma semana, vai ser diferente. Se gravares passado um ano, vai ser diferente. E é isso que me interessa essencialmente, que é, em cada lugar onde tu vais, tentar captar algo que aconteceu ali só naquele momento, só naquela circunstância, e que é sempre dependente de condições como o clima, como a temperatura, como a estação do ano, como vários fatores que influenciam e tornam aquele lugar-tempo único. Ou seja, é mais uma geografia-tempo, não é? Um momento que é único da tua pesquisa, do que propriamente a geografia-mapa, por assim dizer. Eu basicamente faço recolhas de vários tipos. Podem ser captações sonoras, podem ser materiais que me interessam, podem ser já objetos que têm alguma forma naquele lugar, mas interessa-me muito trabalhar com algo que também está a acontecer no lugar e que é específico àquele momento. Por exemplo, eu tenho algumas peças que são madeiras em decomposição. Por exemplo, tenho a peça aqui que é com um sobreiro, que é um sobreiro queimado durante um incêndio. E interessam-me eventos que tenham acontecido num lugar, que tenham transformado aquele lugar e que eventualmente isso possa ser importante na maneira como a peça se transforma visualmente, sonoramente, etc. Ou seja, quando tu tens uma árvore que caiu, morreu e que está em constante degradação, para tu a retirares daquele lugar e trabalhares com ela, tens que basicamente parar esse processo ou lidar com esse processo de composição. E interessa muito que isso seja visível depois nas obras quando são apresentadas. Por exemplo, a peça aqui, que é com cortiça queimada, houve um evento, um cataclismo que aconteceu, e quando eu faço a minha pesquisa, seja com gravações de campo, seja a recolher esses materiais, interessa-me explorar um bocadinho o conceito desse evento, não é? Por exemplo, queimar algo normalmente está associado à morte, à destruição, existem vários conceitos à volta disso. Mas depois, quando tu verificas que grande parte dos sobreiros que ardem em incêndios, que sobrevivem e voltam a renascer, estás a pegar em conceitos e a pegar um bocadinho outra vez na ideia da transformação do material, e isso interessa-me que seja visível depois nas peças, não de uma forma direta, mas de uma forma mais aberta. E é um bocadinho a linha de trabalho que eu tento seguir quando é algo mais material, algo mais físico, que é pegar numa peça, tentar pegar um bocadinho na história dela, o que é que lhe aconteceu naquele lugar, naquele período de tempo, e depois, se calhar, inverter um bocadinho esses conceitos e brincar um bocado com eles, de uma forma um bocado abstrata, às vezes, mas que tem sempre a ver com a transformação desses materiais, o que é que lhes aconteceu, o que é que está a acontecer agora, o que é que pode acontecer, e que seja sempre algo sobre transformação, ou seja, não algo estático. Não me interessa muito pegar numa rocha paralela e chegar aqui e esculpir um bocado e pôr no pedestal. Interessa-me mais, de uma forma conceptual, pegar no material que já está em transformação, se calhar trabalhá-lo um bocado, se calhar
colocá-lo numa situação de movimento, de som, de amplificação, e com o trabalho que eu faço em cima daquilo que já aconteceu no lugar, existir uma simbiose entre as duas coisas e uma espécie de diálogo entre conceitos, lá está, sobre o material e sobre a sua transformação. Eu não pretendo colocar o público em posição nenhuma, e acho que uma das grandes vantagens da arte, seja ela contemporânea ou não, face a outras disciplinas científicas, de estudo, etc., é que nunca existe um objetivo claro para nada, e às vezes eu penso que muita gente tenta criar um objetivo e criar uma narrativa muito fixa para dizer, ok, estamos a falar sobre determinado tema, mas eu acho que isso na realidade não é bom. Acho que essa abertura do público poder interpretar como quer, levar para um lado mais conceptual, mais ideológico, mais estético, mais sensorial, é uma coisa única que só existe na arte, só existe no campo criativo. Portanto, o meu desejo, por assim dizer, seria que o maior número de pessoas diferentes, de públicos diferentes, de ideias diferentes, vejam as obras de maneiras completamente diferentes, porque isso traz diversidade à obra, não é? A obra só se completa quando existe público. Portanto, se o lado do público for o mais diverso possível, a obra também é o mais diversa possível. E, acima de tudo, eu tento que o meu trabalho não caia num nicho, por assim dizer. Obviamente, eu trabalho muito com som e sou muito convidado para festivais de sound art, música exploratória, etc. Mas para mim eu não vejo a parte sonora e a parte estética, a parte conceptual, a parte visual mais ou menos importantes que nenhuma outra. Eu acredito muito numa visão mais global, onde a obra se completa por ter exatamente vertentes completamente diferentes. E não só isso, mas quando a parte visual, a parte tridimensional, o movimento, o próprio conceito da obra e o som entram numa espécie de simbiose onde tudo faz sentido em conjunto. Ou seja, se tu tirares uma parte da equação, a obra nunca seria tão forte. E eu penso nisso também por parte do público, ou seja, que o público tenha a maior abertura possível e que se houver alguém que se interesse só por escultura, só por tridimensionalidade, que possa ver algo interessante nas peças. Se houver alguém super interessado por som, que também possa abrir um bocadinho o leque para essa pessoa. E também mesmo a parte conceptual de falar sobre o que é trabalhar com coisas orgânicas, o que é o mundo não natural, como é que a gente se distancia ou relaciona com isso, sobre uma parte mais, digamos, educativa ou científica, filosófica, o que lhe quiser chamar, mas mais virada para os conceitos, que também existe aí essa parte da obra. E lá está, nenhum público é mais importante que o outro, e o que é importante é essa diversidade, e quando essa diversidade se junta num bolo, por assim dizer, onde tudo se toca e tudo pode dialogar. Eu acho que trabalhar com estes materiais e um bocado englobar a natureza e todo o conceito de paisagem, ambiente, é sempre um bocado difícil para mim, porque entramos às vezes numa ideia política de que estou a chamar a atenção para um estilo de vida mais sustentável, e eu não acho que vá muito por aí. Eu acho que fazer exposições, por muito mais que elas usem materiais orgânicos ou não, tem sempre o seu peso, tem sempre transportes associados, tem sempre produções, custos, e portanto, se eu quisesse realmente ter um estilo de vida que fosse o mais sustentável possível, provavelmente não seria um artista e não faria exposições, teria se calhar não sei, uma quinta no Gerês, por aí. O que eu tento fazer é não entrar numa produção capital, porque isso sim eu consigo controlar, e portanto eu vivo há 10 anos, mais de 10 anos como artista, e eu não tenho um trabalho, por assim dizer, comercial. Eu não trabalho com uma galeria a vender obras todos os meses, não vou a feiras de arte, ou seja, não produzo obras em massa, em escala, e reproduções dessas obras em escala para um mercado. O que eu faço é tentar, dentro do possível, viver de uma forma sustentável e de uma forma que eu acredite politicamente, no sentido de criar uma obra que é mais sobre a pesquisa, é mais sobre obter um apoio
para fazer uma determinada parceria no norte de Portugal, rural, para fazer uma pesquisa que não só me sirva a mim, mas sirva a outros também. E depois também produzir o mínimo número de obras possível por ano, e produzir obras que de alguma forma possam ser reutilizáveis, que eu às vezes utilizo um speaker de uma peça para outra, um microfone de uma peça para outra, pego em materiais que podem servir para uma peça e depois podem servir para outra, e tento economizar ao máximo e criar também obras que são que não têm um espaço fixo, ou seja, que são desmanteláveis, que podem... No início eu trabalhei muito com peças efêmeras, ou seja, obras que nem sequer podes ter durante um mês. Tenho uma peça, por exemplo, com terra congelada, que ela só poderia ser exposta em determinados sítios. Tenho outra com um círculo de gelo que foi congelado no exterior, no Canadá, para simplesmente, no processo de derreter do gelo, ouvir os craquejares. E no início eu tinha uma filosofia muito mais extremista de criar peças que nem sequer se podem conter no espaço, que são efêmeras mesmo. Hoje em dia tento criar algumas peças que são mais, digamos, reproduzíveis, mas ainda assim não entro na vertente comercial da produção de arte para galeria, para venda, para feira de arte, porque não me interessa, mas também obviamente por questões de sustentabilidade, porque acho que não seria, digamos, coexistente com o tipo de trabalho que eu faço. E eu acho que isso é bastante importante. Pronto, eu acho que de certa forma já tinha respondido a esta pergunta, mas eu acho que a efemeridade é provavelmente o motivo mais importante de todo o meu trabalho, que é pensar na arte não como algo estático, mas como a observação de tudo o que está em transformação. E para mim a transformação é o momento mais bonito, não só da minha criação, mas de tudo aquilo que me rodeia. Ou seja, tu chegares a uma paisagem, à costa, à rua onde passas, até momentos pequenos, coisas do cotidiano, e através de uma filosofia de percepção um bocadinho mais focada, a perceberes que tudo está em constante mudança e que essa mudança é imparável. Ou seja, existe uma energia na natureza, quase um ciclo, uma roda que não para, e é todos os dias as coisas mudam, o teu corpo muda, os teus pensamentos mudam, e tu não consegues controlar isso por muito que queiras. E para mim isso é uma energia mesmo incrível, é algo que quando tu pensas e te distancias disso, é brutal, não é? Como é que existe essa energia toda em movimento, e como é que tu podes de alguma forma dar-lhe um lugar de valor ou um lugar de atenção. Só um lugar de atenção já é bom. E eu acho que com todo o trabalho que eu tenho vindo a fazer, seja captações, seja exposições, seja pesquisa e parceria, e mesmo nas viagens que fiz, foi sempre um bocado à procura disso. E daí o som ser super importante, porque o som só existe na transformação do tempo, não é? Tu não consegues ter, da mesma maneira que tens uma fotografia, o som não consegue existir se não houver um período de tempo. Pode ser um minuto, podem ser 30 segundos, podem ser 30 horas, mas ele depende dessa transformação. O som é a transformação dos materiais em movimento constante. Ou seja, toda a minha procura e a razão pela qual eu tenho um fascínio maior pelo som tem a ver com a efemeridade do mundo e com essa transformação e com essa, às vezes até a própria degradação, não é? Acho que o David Lynch dizia que se tu olhares para uma ferida em pus à distância, ela é uma coisa muito nojenta, mas se tu fizesses um macro e visses todas as transformações que estão a acontecer entre as células e tudo isso, e se calhar puseres aquilo em preto e branco, que é belíssimo. Ou seja, até a própria destruição, a própria degradação, a decomposição das coisas pode ser fascinante, e no fundo o que está a acontecer em tudo é a mesma coisa, que é nada pode ser contido, tudo está constantemente numa mudança. E lá está, a escultura tradicional no fundo tenta manter essa mudança numa forma, e eu acho que a minha direção é completamente o oposto, é focar-me exatamente na mudança, na transformação, naquilo que eu não consigo controlar, no efêmero e por aí fora. Eu acho que basicamente toda a minha vida tem sido dedicada à produção artística e ao trabalho de investigação, e eu já não consigo fazer uma distinção muito grande
entre aquilo que retiro com um valor criativo e artístico e aquilo que retiro de uma forma individual na minha própria vida, não é? E há um leque tão grande de experiências que já tive com residências artísticas, com locais completamente diferentes, que para mim isso é uma pergunta muito difícil de responder. Aquilo que eu retiro é basicamente tudo. Grande parte das pessoas que eu conheci na minha vida foi através de projetos, colaborações, viagens, etc. E grande parte das experiências mais radicais, extremas, que tive a conhecer pessoas completamente diferentes, também foi a partir da produção artística, não é? Então, para mim, a minha maneira de ver a arte e aquilo que eu faço é a mesma com que eu vejo a minha vida no dia-a-dia, e retiro uma grande riqueza disso, não é? Poderes ir ao Vietnã, por exemplo, não conheceres nada da língua, ser praticamente impossível no período em que lá estás a aprender a língua. As pessoas com quem estás, por exemplo, eu estive numa aldeia super pequena, no meio do nada, também não conhecem nem inglês, nem nenhuma língua próxima da tua. E depois poderes, com coisas simples, como por exemplo só recolher palha, ouvir algum momento de artesanato ou de agricultura que tu queres gravar, e haver ali uma certa comunicação onde tu te rires e eles se riem de volta porque perceberam algum pequeno detalhe. Isso é algo riquíssimo que ultrapassa até a própria linguagem, não é? É uma linguagem diferente. E acho que uma das grandes vantagens de ter viajado em sítios muito isolados é que se calhar retirei uma relação humana muito diferente se tivesse estado simplesmente a expor em Munique ou Nova Iorque, etc. Criei relações com pessoas muito diferentes, por vezes muito isoladas, com conhecimentos muito diferentes e que enriqueceram-me de uma maneira que eu não consigo sequer descrever, nem consigo medir o quanto é que isso tem impacto na minha obra, na minha vida, mas tenho memórias muito fortes. Por exemplo, no deserto de Saara, eu fiz parte de uma residência que eram 5 artistas durante 3 meses no meio do deserto, e nós tínhamos uma pequena aldeia, sei lá, de cerca de 20, 30 pessoas, onde tínhamos apoio. E lembro-me que eu era das pessoas que trabalhava mais com som, e enquanto estava a fazer field recordings e a usar os headphones, as crianças de lá não sabiam o que eram headphones. E só a coisa mágica de tu colocares headphones e gravares uma coisinha e ouvires aquilo a sair ali, foi um burst de energia assim brutal. E acho que essas coisas só acontecem assim, em sítios mais isolados. Não é necessariamente uma aldeia pobre, mas como está muito isolada não tem acesso a tanta coisa, não é? E quando tens acesso a tudo, como tens na grande metrópole, em Lisboa, em Madrid, etc., é um bocadinho às vezes mais difícil criar relações com as pessoas, porque lá está, existe demasiada informação a acontecer e a tua cabeça não tem capacidade de dar valor a um momento simples, alguma coisa simples, mas que acontece só ali. E eu acho que retiro muito dessas coisas simples, para mim acho que são as mais valiosas, mas também retiro de parcerias mais de pesquisa, outras pessoas que estão, por exemplo, a fazer pesquisa nos glaciares ou numa floresta por motivos completamente diferentes do meu, não é? A mim interessa-me ir lá gravar, elas interessa estudar este tipo de planta ou aquela biodiversidade, e como isso se cruza e como é que podes ver pontos comuns e aprender com essas pessoas. Mas no fundo acho que são mais as coisinhas, as pequenas vivências, coisas simples, a diferença que tu podes ver entre um ponto de planeta para outro, que mais me influenciam, e acho eu que depois acabam por influenciar as coisas que eu faço. Eu basicamente conheço o dar e ouvir através de amigos que já expuseram cá ou já fizeram algum tipo de performance no seu trabalho. Já conheço há alguns anos, mas o convite veio-me através da última exposição que eu tive em Lisboa, nas Carpintarias de São Lázaro, e foi um convite relativamente curto, ou seja, perto do momento de exposição. Inicialmente seria só para 1 ou 2 obras das que estariam presentes na altura em Lisboa, mas depois acabei por criar uma relação muito boa, senti logo um acolhimento muito bom, e este espaço é incrível. E foi, apesar de ser um processo relativamente curto, normalmente eu marco exposições com um bocadinho mais de tempo, acabou por ser muito positivo, e acabaram por me pedir mais uma obra e depois mais outra, e acabou por ser uma exposição muito completa, com várias peças ao longo do claustro e com uma espécie de diálogo entre as peças que eu normalmente não consigo ter noutras exposições.
E lá está, acabou por ser uma das primeiras exposições que não é temática, que é mais uma seleção de obras de períodos diferentes, obras bastante antigas, obras recentes que estão em Lisboa, e para mim uma oportunidade muito grande para ver como é que elas conseguem dialogar e como é que o som de uma obra contamina a outra e como é que isso se pode produzir. Por isso, de certa forma, acho que vai bastante de encontro aos objetivos da Art a Ouvir e mesmo ao programa deste ano, que tem muita ênfase nas entidades não humanas, nos field recordings, como é que nós podemos escutar, como é que podemos dar espaço a esse mundo não humano para existir e para nós, de alguma forma, fazermos parte dele. E fiquei a gostar muito do programa, de toda a equipa e mesmo do espaço, que é incrível, obviamente. Para começar, o título da exposição, A Natureza Não Reza, foi um título que eu tentei que englobasse um bocadinho o todo do meu trabalho e que foi relativamente difícil para mim de escolher, porque lá está, normalmente quando eu faço uma exposição é temática relativa a uma pesquisa em específico. Ou seja, uma exposição sobre o período que eu passei no glaciar do Rhône, uma exposição sobre a pesquisa do Vietnã. Portanto, esta é uma das primeiras que é quase uma espécie de retrospectiva onde existem obras de períodos completamente diferentes, que se reúnem sem nenhum tema aparente. Ou seja, eu tive que pensar um bocado num tema geral que de alguma forma explique ou que pelo menos abra um bocadinho de uma porta para o que é que eu tenho feito, ou melhor, dentro do que eu tenho feito, o que é comum. E acho que aquilo que é comum é exatamente essa vontade de tentar ouvir ou entender algo que está a acontecer lá fora, na natureza e não só, e tentar não intervir, tentar simplesmente colocar numa posição de escuta, mesmo quando é algo que tu não consegues entender, não é? Porque quando estás a gravar um violoncelo, quando estás a gravar um baterista, quando estás a ouvir alguém falar, existe sempre uma espécie de, ou melhor, existe sempre algo familiar, algum tipo de discurso, algum tipo de relação àquilo que é humano, que te faz ficar mais confortável. E quando tu vais para o meio de um glaciar gravar os movimentos do gelo, e especialmente se fores sozinho, o que já me aconteceu algumas vezes, acho que existe um grande impacto psicológico na ideia de que nada ali é humano, nada ali te comunica e nada ali realmente quer saber se estás ali ou não, ou seja, és mesmo indiferente àquilo que está a acontecer. E coloca-te numa posição muito, muito pequena, numa posição de quase inexistência, que eu acho bastante positiva. Acho que é uma experiência que te ajuda imenso a não levar certas coisas demasiadamente a sério, sejam as tuas próprias ideias, sejam os problemas do mundo. E o título da exposição vai um bocado por aí, que é, na realidade, a natureza estará cá, quer a gente crie desastres naturais ou não, quer nós sigamos uma política ou outra. Existe uma parte da natureza que não tem qualquer apego ou não tem qualquer ligação ao ser humano, e isso não é mau. Eu adoro ouvir esse lado, não é? Existe muita gente que trabalha com paisagem, com natureza, e que quase que torna esse processo algo como uma doutrina de, ok, na natureza vais-te reencontrar, vais entrar em paz, vais entrar num espaço mais justo. Eu discordo totalmente. Eu acho que a natureza é um lugar bruto e é um lugar onde tu simplesmente deixas de existir. É um lugar onde o teu único objetivo é cortares a equação humana e estares lá para receber, ouvir, experienciar, aperceber-te das mudanças, e não tens que criar doutrina nenhuma por trás daquilo. E fazer uma captação sonora, fazer um field recording é exatamente sobre isso, é sobre tu calar-te e pôres o gravador a ouvir, ou seja, colocar-te numa posição neutra. E eu acho que apesar de existirem peças completamente diferentes na minha obra, e aqui especialmente, umas que utilizam mais materiais, outras que são mais gravações, umas mais no deserto, outras mais... Acho que apesar de tudo existe um exercício que é um bocadinho contrário ao exercício normal do artista, mas um exercício de chegares atrás, de cortares o teu ego, cortares o teu ser mais, digamos, social, e tentares colocar-te numa posição de percepção um bocadinho mais focada naquilo que está a acontecer fora de ti, para depois produzir uma obra. E com esta exposição acho que dá para ver de alguma forma momentos diferentes disso. Por exemplo, tem um vídeo documental que mostra um bocado
um processo de captação sonora, tenho uma peça com a cortiça que é completamente diferente, tenho a peça das chapas com os infrassons que também são de gravações diferentes, e são todas, apesar de muito diferentes, sobre captar algo que está a acontecer lá fora, e são todas ativadas por uma força que não sou eu. Ou seja, quando tu gravas uma tempestade, é uma força que existe, quer tu estejas cá ou não. E é um bocado sobre isso, eu acho que no geral, que a exposição se debruça. Eu acho que a melhor maneira de escutar o não humano é escutar. E só isso. Mas isso, apesar de ser algo bastante simples, nem sempre é fácil, não é? Porque tu tens tanto ruído, não só à tua volta, mas interno, não é? Os teus pensamentos, as tuas pré-ideias, os teus preconceitos, a tua agenda, os teus objetivos profissionais, tudo isso é uma barreira entre ti e realmente escutar, não é? Porque eu acho que um escutar a 100% é impossível, mas um escutar mais focado significa que tu te desapegas um bocado, é quase um processo de meditação, que tu te desapegas um bocado de tudo aquilo que tu tens internamente e tudo aquilo que te marcou durante a tua vida, e que te colocas numa posição de realmente, o que costuma-se chamar-se deep listening, de escuta, onde só o teu input é só aquele som que está a acontecer ali. E isso é um exercício que todos nós, penso eu que toda a gente que faz field recordings tenta de alguma forma fazer, mas que não é fácil. E o não humano ainda mais difícil é pela questão muito simples de que tu tens que viajar muito longe para chegares a um sítio onde não existe um som de origem humana. E na realidade esse nem é um dos objetivos que eu tenho, mas por exemplo existem vários outros artistas que tentam mesmo fazer uma captação muito específica de um certo tipo de animal, subaquático ou não, e que tentam várias vezes ao longo dos anos até chegar a um dia em que não existiu qualquer outra poluente sonora, qualquer outro barco, etc., onde conseguiram mesmo focar naquele som e gravá-lo. Mas eu acho que no geral a ideia é tentar focar-te da forma mais aberta e mais liberta possível, e se estiveres nesse lugar mental, acho que vai ser muito mais fácil chegares a um som único, não é? Se tu estiveres no meio de uma floresta tropical cheia de origens sonoras e tiveres já a cabeça cheia de outras ideias, vai-te ser muito mais difícil chegares ao caminho que tu realmente queres e chegares ao som que tu estás à procura. Mas se fores para lá de uma forma bastante aberta, uma forma mais despegada, meditativa, e colocar os headphones e simplesmente deixares o processo seguir, acho que é um exercício que vai-te ajudar sempre nesse tipo de trabalho. Eu acho que sim, eu acho que é algo que eu já disse várias vezes. Eu nunca quis que o meu trabalho fosse visto como sound art. Para mim, esse termo não faz sentido nenhum. Isso é como se tivesses, por exemplo, alguém que trabalha com madeira e chamasses wood art. Todos os trabalhos produzem som. Se tu entrares em qualquer exposição deste mundo, vai existir som naquele lugar, e aquilo que eu tento fazer é que tudo aquilo que acontece dentro do espaço de exposição, para mim, é importante. A luz, a forma, o movimento, a cor, o som, tudo isso é trabalhado. E depois depende do espectador aquilo que se liga mais com ele, aquilo que o afeta mais, qual é a sensibilidade que cada um de nós traz mais ao de cima quando visita algo. Mas eu, quando penso numa peça, eu penso, a peça só existe como um todo, nunca pode ser fatiada, não existe esse processo. Se tu quiseres fazer uma exposição de sound art onde pões 10 colunas a dar só som, as colunas estão lá. Portanto, ela tem escultura, ela tem uma decisão de espaço, ela tem um objeto no espaço. Tu nunca podes cortar nem o som fora e a imagem para o lado e fatiar a cor e a luz. Uma sala de exposição é um único espaço, e aquilo que tu decides pôr lá é a tua obra. E quando eu decido aquilo que ponho num espaço, eu penso em tudo, ou melhor, tento pensar em tudo, e tento que tudo seja composto em simbiose e que apela quanto mais sentidos possíveis, ou seja, uma experiência mais total. E eu acredito que as coisas funcionam melhor quando tu vês o mundo numa totalidade, e funcionam pior quando tu tentas fatiar tudo aos bocados.
pessoalmente. Portanto, para mim, eu não gosto de caracterizações de dividir em faixas ou um certo tipo de arte ou outro. Para mim, aquilo que eu produzo é aquilo que eu produzo e aquilo que eu produzo é um todo. Olá, eu sou o Pedro Mendes, diretor do Coffee Paste. Se gostaste desta entrevista, subscreve o canal para não perderes nada daqui para a frente. Clica na chávena que vês no canto inferior direito do vídeo ou no botão subscrever debaixo do vídeo. Passarás a receber uma notificação mal saia uma nova entrevista. Até já!